Eu acho que tem um vídeo aqui também. Tá. Eu vou compartilhar também já a tela. E tá aqui o que eu mandei para vocês no PowerPoint, né? As imagens, são 3 imagens. Eram 9, mas eu falei assim, não vou mandar as tentativas e erro, não. Que também, de 3 formas, acabou dando certo. Vou mandar só o caminho mais que eu achei mais produtivo, né? Menos enrolado, que essa parte realmente ficou muito enrolada, a gente perdeu tempo e é menos complicado quando você se debruça sobre o negócio e vai achando uma saída. Essa é uma saída, né? Eu vou ainda abrir aqui o SPSS, depois para mostrar para vocês que no SPSS, como essa coisa aqui é realmente fácil, né? Mas depois que você chega a um caminho, você pode até melhorar esse caminho e pronto. Então, aqui é uma saída lá do PSPP. Eu tenho aqui as UFs, né? Estão aqui fora de ordem, né? Estão ordenadas ao contrário, do maior para o menor, mas isso não é um problema. E tenho aqui aquele indicador que a gente trabalhou, o Bolsonaro, o Haddad, e o total eu excluir aqui o não voto. Então, lá no output, você vai fazer esse procedimento novamente, na prática, eu selecionei aqui, né, cliquei 2 vezes aqui para dizer para ele que eu só quero a tabela, então ele não leva a linha de programação, que já é menos coisa, né? E depois, né, essa barrinha aqui, ela vai para lá e para cá, tem que ficar mudando. E depois eu usei o procedimento de exportar, né? Não está aqui, né? Mas é o exportar. Tá? Coloquei, ao invés de colocar naquele diretório que eu tinha que ficar catando, eu botei aqui já no default dele, que é o download. Né? Ele tem várias possibilidades aqui. Então, ao invés de ir para o caminho onde eu construí o questionário, eu botei aqui no download. Tá? Então, ele vem para cá. Tem o nome, não precisa a extensão. Tá? E coloquei aqui como vírgula, né? O CSV, separação por vírgula. Então, foi esse o caminho, certo? E lá no BR Office, eu também fiz uma mudança. Ele vai abrir o programa, vai te fazer uma pergunta. Tá? Ele vai te fazer uma pergunta, você vai cancelar, mas depois você, enfim, você pode, a gente vai ver lá. E aí, aí eu vou lá no diretório, no download, abro aquele arquivo, né, que eu salvei lá, que é o turno 2, eu importo, certo? Ele vem aqui com esse padrão, tanto do... Tem da outra forma que eu fui, ele mudava esse Unicode aqui, eu só conseguia copiar, colar com outro Unicode. Mas aqui tudo bem. E aqui eu defini que eu quero a partir da linha 10, que não está aqui, mas a gente vai ver, porque ele traz um lixo aqui que eu não quero. Tá? Então vai ser a partir da linha 10, vírgula, né, detectar. Aí eu marquei essas duas, aí eu já não me lembro porque que eu marquei as duas, mas isso aqui também eu testei, e veio. E a partir daí é uma coisa basicamente simples, que é uma modelagem muito simples, porque ele já entra com as colunas, com tudo certinho. Uma coisa que eu gostaria de descobrir, mas não ainda, foi mudar
esse formato aqui de 3 casas decimais. Não consegui. Tá? Tentei de várias formas, também por programação, e não consegui. Tá? Tudo isso aqui que eu estou mostrando dessa forma, eu tentei por programação também. Mudar, inserir linhas de programação, basicamente. Fui no tutorial do PSPP, abri o SPSS, fui no tutorial do SPSS, trouxe umas coisinhas novas, fui até no Python. No R eu não cheguei não, que eu estou esperando aí o professor Gabriel me ensinar. Mas não consegui. Então, para quem vai trabalhar com a programação, e vocês vão, né, porque o R exige a programação, fica essas duas questões aí. Tem um caminho mais fácil que esse? Né? Então, assim, um comentário aqui, nunca tem um caminho só. Você sempre consegue o programa te dá um problema, você consegue contornar ele de alguma forma, seja da forma mais artesanal, seja da forma mais sofisticada, que aí é o programa. Né? O limite de tudo isso é a programação, não tem jeito. O software, todos eles têm a programação por trás. Com a programação você assalta banco, não é isso? Então, vocês podem achar um caminho melhor. Fica aí essas duas questões. Primeiro, como, né, você coloca ali uma tabela gerada pelo PSPP, se você fizer no PSPP. 2, como você formata melhor isso aqui, né, tirando inclusive as casas decimais. Tá bom? Vamos voltar então para o programa. Está aqui, ele está aberto. Tá? Nós criamos aqui, deixa eu mostrar aqui a visualização. Nós criamos, na aula passada, essa variável aqui, que é turno 2. Né? Aqui. Eu mexi nisso aqui, enfim. Turno 2. Então, ela está aqui. Nós temos outros Haddad e Bolsonaro. Nesse aqui, mas a gente já botou aqui só Haddad e Bolsonaro e definiu missing lá. Aqui, nós poderíamos colocar o 0 no missing, que eu coloquei aqui. Dá no mesmo, tá? Mas você resolve isso lá na recodificação. A gente fez 1 Haddad, 2 Bolsonaro e o missing. Todos os outros valores missing. Tá? Então, vou deixar isso aqui, que a gente vai repetir isso aqui com mídia. Então, vamos fazer o cruzamento aqui. Vamos seguir aquele roteiro aqui. Então, primeiro é isso aqui. Isso aí já está indicado lá já tem essa tela aqui para vocês, na outra apresentação. Viemos aqui, colocamos duas variáveis aqui, a UF1, porque ela aqui está sem label, colocamos ela na linha. Por que colocamos na linha? Porque a gente quer fazer um merge. Eu mandei também para vocês a imagem a imagem assim, guia, né? Como é que isso aqui vai conversar com o geográfico. Então, assim, nós temos que colocar o F na linha, necessariamente. E depois, a variável de turno, né? Aqui. Vou botar essa aqui, que tanto faz, mas tá. Acabou? Não. A gente vai... Formato, tá tudo bem. Isso aqui também eu fucei para ver se tinha alguma coisa aqui que me ajudava, mas não também. Formato aqui está tudo bem.
as estatísticas, eu não quero que quadrado, que ele me dá isso aqui, mas não é necessário aqui nesse caso, né? Ele nem deveria ter colocado isso aqui como default, mas colocou. E o direcionamento da célula, tá? Que vai ser o valor absoluto ou a contagem, como está aqui. Dou um continuar, ele vai me gerar o ok, né? Ele me gerou aqui o output, que é igual aquele da imagem que eu mostrei. E agora vamos tentar ali seguir aquele roteiro. Então, primeiro, eu clico aqui, aliás, aqui, que aí ele abre todas todo o output. Dou 2 cliques aqui só para tirar, ó, ele já mudou aqui ou não. Mas não, aqui. Né? Ele vai levar isso aqui ainda, mas basicamente a tabela. Vou lá no exportar. E aqui, para facilitar a nossa vida, vou dar o download. Ó, ele tem aqui ó, o que eu salvei. Turno 2 ODS. Mas, na verdade, eu vou salvar ele como vírgula. Né? E aí vou colocar aqui, ó, turno 2, está aqui o CVS. Ó. Esse aqui é que vai valer. Esse aqui não. Vou até tirar daqui para... Esse aqui não serviu. Vou colocar turno 3. Tá? Turno 3. E vou salvar. Se der erro, a gente já sabe que... Então, turno 3, vírgula, download. Essas 3 coisas aqui. Salvei, ó, não deu erro. Não deu erro. A gente empacou, quer dizer, eu empaquei aqui com essa história. Então, o que eu... Alckmin, Diego. por exemplo, você salvou esse arquivo em alguma pasta. Eu recortar e colar em outra pasta, dá algum problema nele? Não, eu tenho uma forma de fazer. Tem 2 formas. Mas ele vai com as casas, ele vai... A modelagem lá no BR Office é mais complicada. Um pouco mais complicada, também não é muito, não. Na verdade, eu ia mandar um PowerPoint para vocês com os 3 caminhos. Eu acabei apagando essas tentativas de antes. Se vocês tiverem curiosidade, eu não aconselho. Tá? Eu aconselho vocês gravarem isso aqui, porque tem um outro detalhe. Eu estou fazendo só com uma tabela. Né? Mas vocês podem colocar todos os cruzamentos de uma vez. No copiar-colar, no SPSS, ele não deixa. Então, eu copio e colo quando eu tenho 1 ou 2 tabelas. Que aí eu copio e colo para o Excel. Tá? Mas quando eu tenho, por exemplo, 20 tabelas, eu exporto ele como arquivo Excel e abro lá no Excel. Tá? Então, assim, quando você tem um plano tabular maior e você já roda esse plano tabular, eu acho que aí você tem que usar mesmo esse procedimento, porque o copiar-colar, eu acho que aqui vai ser pior ainda do que no SPSS. Tá bom? Mas se você tiver um interesse muito grande em saber como é que copia e cola, depois eu te mando a forma. Você me avisa que eu te mando, sem problema. Mas eu indico essa aqui no caso do SPSS. E olha que eu não achei isso, né, nos vídeos que eu vi no YouTube. Eu não achei. Os caras lá do Americanos e tal, vi uns 2 ou 3, né, e todos exportavam no formato PDF. Né? Até porque eles devem usar os gráficos eles, quer dizer, de todos os que eu vi, nenhum está preocupado com exportar para um programa de geoprocessamento, que é o problema aqui. Se não fosse isso, eu poderia fazer o gráfico aqui mesmo, em última instância,
Novamente, o gráfico é uma parte que a gente não explorou muito, que é uma parte muito importante, fazer gráfico. Vamos ver se enfim, dá tempo, mas é uma coisa mais simples, né? Isso aqui é o mais complicado. Então, não achei uma forma a vontade de postar lá um vídeo, né, dizendo, mas talvez tenha, eu que não tenha achado. Bom, eu vou abrir aqui o BR Office. Tá aqui. Ele, então, é necessário, né? Por quê? Pode ser até que você faça isso, consiga fazer no Excel, mas eu parei na medida em que todos esses vídeos que eu vi, eles orientam a usar o BR Office. Por quê? Porque é tudo aberto. E é legal isso, a gente está trabalhando só com programa aberto, com programa livre, né? Então, a gente está usando aqui dois programas que são abertos e você ainda pode usar aqui o PowerPoint do BR, o Word do BR, do BR. Então, assim, é tudo, né, que vai ser a lógica do nosso laboratório, vai ser usar programas livres, né, abertos, que a gente não tenha que pagar, né, nada para trabalhar com eles. Então, eu vou abrir aqui a planilha de cálculo, que é a planilha, e aí ela abriu sem me perguntar nada, mas ele pode perguntar sim. E aí você vai ter que dizer para ele que você quer o padrão BR Office. Ele vai te abrir uma janelinha, nem sei porque que ele não abriu agora. Ele já está assumindo que é o padrão BR Office. Ele abre uma janelinha e aí você tem que ver se está lá o padrão BR Office. Se não tiver, ele vai te direcionar para as configurações. E lá você vai dizer que é o padrão BR Office. Tá? Isso aí, como ele não abriu aqui, eu nem me preocupei em gravar a tela, mas se no exercício vocês tiverem essa dificuldade, me manda a imagem do problema que vocês tiveram, que a gente vai resolver. Isso aqui, a partir de agora, tem que ser mais interativo. Vocês vão fazer os exercícios, vocês vão ter problemas no PSPP, no próprio QuantoGIS, nessa passagem aqui, eu não tenho muita dúvida, porque isso não é assim trivial. Então, até vocês pegarem um ritmo e caminharem com as próprias pernas, vocês vão ter problemas, isso é normal. Significa que vocês estão assim, que vocês têm limitação, que até tem, porque a gente é da área de ciências sociais, né? Então, assim, pode ser um pouco mais complicado para a gente, mas tem dúvida pelo nível da turma que vocês vão superar isso e ter essa autonomia aí que a gente está perseguindo. Então, aqui, eu vou lá no abrir, né? Vou lá aqui no download, já está aqui. E eu tenho aqui, olha ele aqui, turno 3. Tá? Então, a gente passou por aquele problema lá. E quando eu for salvar ele, né, aí eu salvo no meu diretório, sem problema. Né, porque aí eu não tenho que ficar toda hora indo atrás do diretório. Eu já coloco ele aqui no download, né, abro ele, aí sim, ó, ele vem aqui, ó, é aquela tela que eu mostrei, né, Unicode UTV 8, padrão português Brasil, e aqui eu disse para ele que eu quero a linha 10, porque é aqui que começa a minha tabela, na verdade. Eu tenho o F, eu tenho o Haddad, o Bolsonaro, ele trocou, né? E eu tenho aqui o total. Então, eu tenho que seguir isso aqui. Tá? Tem que colocar essas opções aqui para ele.
Quando vocês abrirem no de vocês, como vocês não percorreram, ele guardou aqui a última coisa que eu fiz. Mas se não tiver assim, tem que estar exatamente assim para ele abrir isso aqui. Né? Então, aí eu consigo... Alckmin, ali foi importante marcar, então, a partir da linha 10, né, pessoal? Porque aí a gente está pegando só concretamente os dados que a gente quer, que são os códigos dos estados e os valores, né? Tudo que está acima disso vai ser ignorado. Posso ir? Então, reparem que aqui você já tem a ideia de que ele vai fazer a coisa certa, exceto por essa coisa aqui que me irrita, que são 3 casas decimais. Vou dar um OK. E olha só, olha a diferença. Né? Eu só tenho que apagar isso aqui e isso aqui. Certo? Eu fiquei aqui com o formato que eu quero. Ele está até ordenado aqui pela... Ele só trocou... Aqui eu tenho que saber que isso aqui é o Haddad, que isso aqui é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, e aqui o total. Mas ele colocou a planilha como eu quero. Tá? O problema aqui é esse aqui. Né? Reparem aqui, o Gabriel chamou a atenção na última aula, que ele vai colocar aqui um caractere que não é exatamente aspas, né? É um caractere estranho. Né? Então, se eu for aqui tentar transformar isso para número, formatar, e tentar transformar isso aqui para número, olha aqui o que vai acontecer. Ele imediatamente coloca esse caractere aqui. Ele transforma esse formato para um formato desconhecido. Por que ele faz isso? Não sei. Como é que tira isso? Não sei. Eu tentei até no substituir, né? E colocar outro valor e tentar eliminar isso aqui. Ele não faz, ele não reconhece esse valor dentro do BR Office. Ele trabalha isso aqui com formato que, para mim, é estranho. Então, olha a diferença aqui. Né? Você fez alguma coisa aqui, ele assume esse formato. Já aqui, não. Né? Vou colocar isso aqui como número. Aqui tudo bem. Por quê? Né? A minha explicação, ele mantém o formato. Ele assumiu o formato numérico aqui. Por quê? Porque essa variável aqui é uma variável original, é uma variável que está na linha, é uma variável numérica. Né? Já aqui é o resultado do cruzamento. Né? Aqui eu tiraria uma frequência simples. E ele viria aqui com valores que daria esse mesmo problema aqui que eu tenho. Né? Enfim, não consegui resolver isso aqui, né? E estou aqui com 3 casas decimais, e pior, o formato é um formato estranho, que o QuantoGIS não vai ler esse formato. Né? Não vai ler esse formato. Qual foi a forma que eu comecei a tentar? Não sei se eu tenho que entrar nisso, né? Mas tudo bem. Porque vai que eu quero exportar isso aqui para o QuantoGIS. Como é que eu faço? A primeira tentativa foi fazer isso aqui. Igual a B1. Aí eu falei, bom, ele vai assumir que é numérico. Né? E depois transformei isso aqui em valor. Texto, número, qualquer coisa. Vamos ver o texto. A célula já contém dados. Vamos tentar aqui. Copiar. Colar especial. Aqui, vou colocar somente valores. Sim, ele continua com esse formato aqui. Não muda. Né? Na soma, ele mudou. Na soma, ele mudou. Eu consegui um jeito de fazer isso, mas na soma, ele mudou. Vou apagar isso aqui. E vou fazer logo a fórmula que a gente fez na aula passada.
que é o Bolsonaro menos o Haddad, né, dividido pelo total aqui, né, ou por esse total, mas seria esse aqui, vezes 100. Tá? Então, Bolsonaro menos Haddad dividido pelo total vezes 100. Acho que eu fiz de uma outra forma, né? Mas isso aqui dá também. Olha, aqui ele já vem com formato. Por aqui eu já vejo que é um formato diferente. Aí eu vou e copio isso aqui até embaixo. Aí ele já assumiu o valor negativo, deu certo. Tá? Então aqui eu posso agora formatar, porque eu não vou levar a fórmula lá para o quanto giz, vou colocar aqui números assumindo o valor negativo, casas decimais 0, né? 0 à esquerda, não precisa. Tá aí. Posso até colocar uma casa decimal. Na verdade, eu nem gosto. Numa pesquisa de opinião assim, que tem erro e tal, eu prefiro trabalhar logo sem casa decimal. Aí você já, quando vê, você diz, não, 46% foi a diferença entre o Bolsonaro e o Haddad no segundo turno. O Bolsonaro teve a mais 45%. E aí você tem lugares que o Haddad teve na frente, que é o menos, você pega o vencedor menos o perdedor, e você sabe que no geral, no Brasil, o Haddad teve 18% a mais do que o Bolsonaro. Então, isso aqui serve como uma média, né? Então, você pode ver. Aqui, por exemplo, olha só, isso não é verdade, no estado 12. Né? O Bolsonaro não teve 100% em relação ao Haddad, mas a amostra ali deve ser muito pequena. É um estado do norte, isso aí é Amapá, ou, enfim, algum estado lá pequeno do norte que numa amostra de, estou falando aqui de 1.734 pessoas, você tem um zero aqui, mas não. Né? Se você jogar margem aí é um total de só 12 respondentes, né? Muito pouco representativo. Então... Exatamente, é isso mesmo. Então, isso aqui não quer dizer nada, mas dos 12, você aplicar o erro aqui, isso aqui vai ser mais, uma discussão que eu tenho já há décadas com os estatísticos lá do IBGE. Eles falam, isso aqui não serve, é só 12. Né? A margem de erro é muito grande. Aí eu digo para eles, pois é, mas 12 responderam só de uma forma. Qual é a margem de erro aqui? 30%. Tá bom, então isso aqui vai de 0 a 30. E o outro vai de 100 a 70. Está dentro da margem de erro? Tá. Então por que não vale, estatisticamente? Esse é um caso extremo. Né? Eu sei que isso aqui não vale. Né? São muitos poucos casos. Se tiver um outro viés qualquer, tipo, só fizeram na capital, aí é um erro não amostral. Você está embutindo aí. Né? Mas tudo bem, quando você olha isso aqui, dá 100%, e você olha os outros estados da região norte, todos você tem aqui um valor positivo. Então, assim, você não vai... Isso os estatísticos não aceitam. Né? Você olhar para um número que não seja estatisticamente confiável e inferir. Eles não estão errados. Não estão. Mas eu diria que é bom dar uma olhada, mesmo que aquele valor esteja fora da margem de erro. Né? Às vezes, um erro não amostral ele impacta mais o seu resultado do que o erro amostral. Né? Não sei se isso ficou claro para vocês. Bom, então, eu tenho aqui o que eu fiz, mas não ficou legal. Que acho que a primeira
Vou colar especial, vou transformar. Somente valores já resolve, né? Sim. E aqui, agora, eu tenho só número. Tá? Ele apresenta aqui o número com todas as mais casas decimais do que as 3. Mas, na verdade, eu preciso disso aqui, com uma casa decimal. Qual é o próximo passo? Alguém lembra? Que aí a gente já vai, olha só, a gente perdeu aqui, ó, uns 30 minutos. Na última aula eu lembro que a gente perdeu bem mais tempo com isso aqui. Não está totalmente claro para vocês, porque precisa da prática. Mas para mim está muito mais claro. E agora? O que a gente faz? Um gráfico. Oi? Um gráfico. Um gráfico ou um mapa? Passar para aquele programa, né? Poderíamos fazer um gráfico. Querem fazer um gráfico? Isso vai ser bem rápido, para vocês verem assim que não é uma boa ideia fazer um gráfico nesse caso. Esse gráfico meu vai ter a UF, que eu poderia depois colocar o nome aqui de cada uma, ou trazer já com o nome, e essa é a diferença. Meu gráfico aqui tem essas 2 colunas. Tá? Então, eu vou marcar aqui, eu não vou dar leva, não vou dar nada. Vou marcar até aqui. Por quê? Isso aqui é o total. Poderia até colocar, mas não. Vou botar só as UFs. Vou inserir um gráfico, tá? Só para a gente também, pelo menos, olhar essa coisa aqui. Né? Ele me sugere aqui alguns gráficos. Eu vou escolher esse aqui. Tá? Poderia escolher na vertical, mas eu vou escolher esse aqui. Cadê o título? Ele está trazendo tudo. Ele está trazendo também esse valor aqui, ele não está assumindo como label, está assumindo como numérico. Se eu colocasse aqui o nome dos estados, ele assumiria como, ele colocaria estados aqui. Bom, mas de qualquer forma, aqui no azul, eu tenho as UFs, então ela vai de 53 para 11. Não é isso que eu quero, mas também não vou mudar, não. Imaginem que só tem a barra laranja. Então, a barra laranja é essa aqui, é o H. Né? Se eu fizer o gráfico certinho, eu mudaria, claro, várias coisas. Mas aqui, ó, eu tenho a UF27, que é a última, e a UF1. Né? Então, aqui, ó, eu tenho essa UF aqui, que aí eu tenho que ampliar esse gráfico para saber, porque falta o 2 aqui é o 2, tem que fazer umas mudanças aqui, aí é gráfico, né? Mas eu sei que o F1, que é o Distrito Federal, tem uma vantagem para o Bolsonaro, isso aqui, esses estados aqui também. Aí eu poderia, sabendo que a média é de 18, eu poderia colocar a média mais ou menos aqui. Então, eu saberia os estados onde o Bolsonaro foi mais, teve uma votação maior, e também aqueles onde o Haddad venceu do Bolsonaro, que são esses aqui, os valores negativos. Agora, mesmo que eu ajeitasse esse gráfico, fizesse ele bonitinho, não seria melhor o mapa? Não é? O mapa. E aqui eu só tenho 27. Se fosse região, que são só 5, aí tudo bem. Né? Se eu fizesse assim, só olhasse as regiões, são só 5. Então, o gráfico já serve. Né? Se for estado, eu teria que ter uma outra lógica para deixar esse gráfico legal. Né? Mas dá para fazer, mas aí entra na parte da concepção gráfica. Que não é o nosso caso aqui, agora. Né? Enfim, então o que eu tenho que fazer é mergear isso aqui, tá? Que eu tenho já um ordenamento aqui das UFs, do menor para o maior, com a cartografia, que é aquela planilha que eu mandei para vocês. Então, uma das formas de fazer isso é vir aqui no Explorer, aí eu vou lá no meu diretório, né?
vou abrir lá Lembra que a gente botou o mapa lá no diretório? Então, eu vou abrir o diretório. PUC. Métodos. Geoprocessamento. Foi aqui que eu coloquei aqueles mapas lá do IBGE. Sobre esses mapas, eu falei, olha, tem três arquivos aqui que a gente tem que prestar atenção. Um é esse, que é o que eu vou abrir. Tá? O outro é esse aqui, que é o mapa geográfico. Esses é que vão conversar. Né? Esses dois aqui. Né? Então, tem que ter eles no formato encaixado. Isso aqui é o projeto que você vai salvar no final da história, para você não perder tudo isso. Você vai gerar uma imagem, tudo isso, para gerar uma imagem, para gerar um mapa. Mas tudo isso para gerar um mapa? Porque esse mapa é a síntese da informação. Quer dizer, aquele cara que olhar esse mapa, ele vai dizer assim, esses caras, brincadeira, né? Eles apertam um botão e fazem um mapa. Pega o resultado da eleição, aperta o botão e faz um mapa. Negativo, minha gente. Pega o resultado da pesquisa, nesse caso. Negativo, minha gente. Tem uma modelagem, novamente, o termo que eu estou usando, tem uma modelagem, tem uma criação. Né? Às vezes eu acho que eu vejo uns mapas assim, que parece obra de arte. Uns mapas que você olha assim, caramba, como é que esse cara fez isso? Mas você sabe, isso acontece em muita defesa de tese, que eu vou, mestrado, doutorado, né? Que vai lá a vítima, né? Apresenta lá um mapa, ou às vezes um gráfico, né? E a banca olha assim, né? E vê, caramba, que simplicidade, né? Que coisa. O cara não sabe fazer, mas olha aquilo, às vezes uma recente na Universidade Rural. Estranhamente, o cara não faz mapa. Né? Mas aí ele olha e acha que aquilo é trivial. Aí eu tenho que avisar logo no início da minha arguição que aquilo ali deve ter levado um bom tempo. Um bom tempo de aprendizagem, de prática, e depois chegar a uma imagem. Na etnografia, não é diferente. Na etnografia é a mesma coisa. Às vezes, aquele relatório que eu compartilhei para vocês sobre o bolsonarismo. Tem todo um caminho ali, são 20 e tantos grupos, até ele chegar a um relatório de 20 e poucas páginas e colocar as ideias ali, que ali tem um relatório, né, que se apresenta como escrito, tem gráfico, né, mas para ele chegar àquela síntese discursiva, né, ele teve uma base de dados, entre aspas, que é toda a etnografia, o método, que é o grupo focal, né, para chegar a uma coisa que você joga ali e aí você vê, em um slide você condensa, né, as conclusões daquela pesquisa. Então, voltando aqui, eu tenho a planilha, o shape, que é o mapa, e tenho isso lá no final, ele não aparece originalmente, isso não veio do IBGE, a gente que determinou isso aqui, que é o projeto PRJ. Eu vou abrir, então, isso que me interessa, que é isso aqui. A gente também viu na última aula. Olha aqui, mesmo Unicode, tem vários outros formatos. Abro, e ele me aparece aqui, ó. Lembram disso aqui? Sergipe. Isso aqui não veio. Isso aqui fui eu que criei, uma chave. Tive que criar, porque isso aqui está desordenado. Né? O 1, ele está... Cadê o... Não, desculpe. Isso aqui já veio, é a ordenação dele. Né? Mas essa ordenação não corresponde ao código do IBGE. Então, aqui, pelo código do IBGE,
eu tenho 11, é o meu primeiro aqui, é Rondônia. Né? E aí eu chamei a atenção. Para o IBGE, isso aqui é a região e isso aqui é o código da UF. Então, 11 é Rondônia, como 12 também está na região norte, que é o Acre. E aí vai, né, até Tocantins. E aí, quando a pesquisa foi lá feita, a pesquisa eleitoral, eles, quando colocaram lá a unidade da federação ao Estado, eles colocaram também com código do IBGE. Isso facilitou a nossa vida. Se eles não colocassem, eu teria que fazer o pareamento pela ordem alfabética. Não foi o caso, a gente fez por aqui. Então, aqui eu tenho a ordem que aparece aqui, nesse arquivo original, parece pegadinha, né? Até hoje eu não entendo por que todos os shapes vêm na ordem da classificação. Aqui não tem justificativa, porque é uma base de dados do Brasil, então não é uma captura de uma outra classificação internacional. Então, assim, todo mundo que trabalha com as informações do IBGE, inclusive o pessoal da cartografia do IBGE, está careca de saber que Rondônia é 11. Né? Então, Rondônia já devia vir aqui. Mas não, eles botam Sergipe, e isso é usual. Você baixa um shape e vem nessa ordem embaralhada. Então, eu tenho aqui as variáveis, que eu não sei quais são, teria que procurar, mas elas não me interessam, né? A não ser que eu vá usar as informações do censo, que é de onde parte isso aí. Mas o que eu tenho que colocar é aquela... Eu tenho que, na verdade, colocar só uma variável, que é o meu índice. Tem que colocar aqui, mas de forma ordenada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desembaralhar isso aqui. Eu vou desembaralhar usando o sort. Vou desembaralhar isso pela coluna C. Não é isso? Se eu estiver errado, Gabriel, me corrija, hein? Vou desembaralhar pelo C. Tá? Vou dar um OK. E aqui está. Exatamente como está no outro arquivo. Eu tenho de 11 a 53, certo? 27 unidades. Então, a única coisa dessa vez que eu vou fazer é copiar isso aqui para lá. Esses valores aqui para o outro arquivo. Para esse aqui, que é o meu arquivo final. Colei aqui. Tá? Vou dar um nome aqui para ele. Vou chamar de, sei lá, E1, eleições, só para me lembrar o que é. Eu sei que E1, eu tenho que saber o que esse E1. Esse E1 é Bolsonaro menos Haddad, proporcionalmente. E aí eu vou salvar ele no mesmo formato, né, DBF. Aí ele me pergunta, quer utilizar o DBF? Aliás, eu vou fazer... quero. Tá? E esse já está lá no meu diretório, lá que eu quero usar. Né? Então, eu capturei aquela história do PPS no download. Eu salvei aquilo no download. Agora, esse arquivo aqui ele já estava salvo ali no meu diretório que eu estou trabalhando. Então, ao substituir esse arquivo, ele vai assumir essa variável E1. Acabei aqui. Por aqui eu acabei. Tá? Não, ainda não. Não acabei, não. Falta uma coisa. O que é? Falta uma coisa.
Senão o Acre vai ficar no lugar do Sergipe, ou Rondônia. Vou cair no erro que de vez em quando eu tropeço e caio. Qual é o que está faltando aqui? Eu voltar para essa ordem aqui. Eu não posso... Aliás, está, né? Está. Não, está certo. Está. Tem Rondônia aqui. Não, não está. Eu tenho que ter Sergipe. Eu tenho que ter Sergipe aqui. É essa chave que ele me fornece. Está vendo? Eu mesmo já fico... Eu vou ordenar isso aqui, né? Novamente, eu ordenei pelo ser. Eu vou ordenar isso aqui pelo ID, que é o D. Eu desembaralhei pelo... eu desembaralhei por esse ser. Agora, eu vou voltar ao original pelo D, que é o arquivo original que eu peguei. Então, aqui, ó, pelo ID, ele vai de 11 a 27. E não por essa ordenação aqui, né, que é a ordenação correta, que eu gostaria que tivesse. Então, aqui eu vou salvar. Tá? Ele já assumiu tudo isso aqui. Eu acho que agora a gente não vai ter problema. Vou abrir o QuantoGIS, já devia ter aberto. Vou fechar esses arquivos, porque senão ele não vai ler, porque ele está aberto Aqui tanto faz, aqui eu posso até descartar esse arquivo. Abriu aqui. Tá? Então, eu tenho aqui o QuantoGIS aberto, mas tem que fechar esse arquivo aqui, senão ele não vai ler. Isso acontece com vários... Tem programa que abre, tem programa que não abre. Aqui ele não vai abrir porque eu estou usando ele em outro programa, então tem que fechar isso aqui. Vou abrir aqui. Ó, esse aqui, eu já tenho ele pronto. Novamente, Ana Maria Braga, né? Eu já preparei aqui o mapa final para ver se eu estimulo vocês. Então, aqui, ó, só vou mostrar qual é o resultado. Se tiver erro, se tiver alguma coisa, o resultado é esse aqui. Tá? É esse o resultado. Tá? Então, eu tenho aqui aonde o Bolsonaro teve... na verdade, é outro indicador que eu fiz, eu nem me lembro mais. Eu acho que o valor absoluto. Tudo bem. Esse aqui é a vantagem que o Bolsonaro tem. Aqui eu tenho um empate, rigorosamente algo próximo do empate, tem os intervalos, né? E aqui, desculpa, é o contrário, aqui é a vantagem do Haddad e aqui é a vantagem do Bolsonaro. Vocês lembram que o texto ali da Cynthia Brauer, ela diz que isso aqui é uma variável de que tipo? Aí vou dar as opções: contínua, qualitativa, divergente ou dicotômica. Que tipo de representação visual é essa aqui? É divergente? Divergente. Por que é uma variável divergente? Por que a representação é divergente aqui? Porque tem uma escala e vai do número negativo para o positivo? Exatamente. Mas, assim, do ponto de vista das cores, eu tenho duas características. A divergência ou a oposição, né? Eu prefiro até a oposição entre as cores.
eu tenho aqui um azul, que é uma cor fria, e aqui uma cor quente, que é o vermelho. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é o brilho, a intensidade. Né? Tem contraste, que nem na televisão, não é isso? Pega a televisão, quando você quer formatar a forma como você quer ver a televisão, você trabalha com contraste e com brilho. Desde sempre. Quando tem TV a cor, você ajusta. Né? E tem essas duas formas de ajustar. Eu, por exemplo, gosto com um pouco menos de contraste. E tem umas formas lá nas televisões novas que você tem assim, você quer ver como cinema, você quer ver como jogo de futebol, ou você vai jogar um game, aí você bota lá um default. Né? Aquilo ali, quem fabricou a televisão, colocou lá, embutiu lá um comando, um software, né? Quando você aperta, não, eu quero ver como cinema. Ele trabalha lá critérios de ajuste de brilho e contraste e te joga lá uma coisa já determinada. Ou então você vai lá para preferências pessoais e joga. Então aqui, novamente, você tem um contraste, é isso mesmo, um contraste, né? E o brilho. Esse azul aqui é mais fraco do que esse azul aqui. E aqui também, um degradê. Né? Se eu trabalhasse só com isso aqui, o que ele originalmente faz, ele me traz uma variável contínua. Tá certo? Então, vamos supor, né, que vocês receberam uma base de dados, um shape, tudo bonitinho, o que também é possível, é bem possível. Inclusive, eu pensei nisso, em usar uma base já pronta de indicadores municipais, e você só precisa fazer o mapa. Então, essa parte 2. Né? Vou voltar aqui para lembrar que nós temos isso na memória. Nós temos isso aqui na memória. Isso aqui. Cadê a Cíntia Brauer aqui? Tudo bem, mas não é isso aqui que eu quero mostrar. Não. É isso aqui. Tá? Basicamente, até agora, a gente viu isso aqui. Tudo isso, mais 1 hora hoje para ver isso aqui. Daqui para frente é o geoprocessamento. Isso é para tentar animar vocês. Aqui parece muito mais complicado. Né? Mas vocês vão ver que é que nem o CorelDRAW. É muito mais, digamos assim, prazeroso. Alckmin, Oi. Para a gente não perder o passo anterior, se você puder voltar no arquivo no DBF mesmo, eu queria só tentar falar o que eu entendi, porque eu também estou aprendendo, tá, gente? Essa parte do processamento, para ver se faz sentido desse jeito, tá? Eu vou abrir aqui a tabela dentro do próprio... Tudo bem. Tá? Porque eu fechei. Tudo bem. O que a gente tinha originalmente, pessoal? A gente não tinha essa última coluna, né? A gente não tinha essa coluna E1, que foi o que a gente criou e foi todo aquele procedimento, né? Complexo, realmente. Mas o que a gente tinha antes? A gente tinha todas essas outras colunas e essas outras linhas, que são um arquivo DBF. A gente viu que é um arquivo de base de dados, né? É uma planilha, que é um conjunto de informações que guardam uma relação direta com aquele outro arquivo, que é o arquivo shape, que é o arquivo formato, que é o mapa, né? O mapa, pura e simplesmente, ele só tem os contornos, né? Não tem informação nenhuma além da fronteira geográfica. A gente quer visualizar alguma coisa além da fronteira geográfica, um dado, no caso aqui, de resultado eleitoral. Ele não existia, então, no arquivo DBF. Não existia essa coluna E1. A gente não tinha esses dados aí. Só que não é simples, né? Todo esse procedimento que o Alckmin mostrou na última aula e hoje é para a gente conseguir colocar essa coluna E1 dentro desse mesmo arquivo DBF, para que, quando a gente colocar esses dois arquivos juntos conversando, a gente possa selecionar como visualização esse dado, que é o dado na coluna E1.
Só que a gente também não pode colocar esse dado de uma maneira descuidada, né, no interior dessa planilha aí. Porque ela é uma planilha que tem um monte de organizações, uma organização própria, e como alguém falou, né, ela parece que ela não vem organizada. Quando a gente abre, os estados não estão em ordem alfabética, as regiões não estão separadinhas. Só que tem duas informações que são muito importantes, que ajudam a gente a organizar esses dados para que quando a gente acrescente uma coluna, quando a gente acrescente uma informação, a gente garanta que essa informação está entrando no local certo e na ordem certa. Se a gente acrescenta essa informação fora de ordem, a gente não vai ter um mapa que vai estar correspondendo à realidade. A gente vai ter um mapa exibindo outra informação. Isso. Aí a gente usou duas técnicas, né, para ordenar esses dados, para que a gente pudesse colocar essa coluna 1 da forma correta. Porque a gente tem, e isso é uma coisa que é muito recorrente com qualquer tabela estatística, especialmente as que vêm do IBGE, que são um dado muito rico. Como a Alckmin falou, né, nem todo país, pouquíssimos países, na verdade, têm seus institutos, né, de geografia e de estatística juntos e disponibilizam publicamente, gratuitamente, informação de qualidade e validada, né, isso é muito importante, é o caso do IBGE. Como é que a gente lida com essa informação organizando? São essas duas outras colunas aqui nessa tabela, né? Uma delas, que está dizendo ali CD-GEOCUF, né, lá no começo, é o código do IBGE para a unidade da federação. A gente viu que começa com 11, né? Isso aí. Ele tem uma série de... Eu já fiz alguma coisa aqui que mudou. Ele já ordenou diferente. Aqui, ó. Eu apertei aqui, isso aqui já não está na ordem certa. Talvez, Alckmin, se você apertar na coluna CD GeoCUF, aí, nessa terceira coluna, ele ordene... Pronto, perfeito. Pronto, tá aí. E agora está ordenado aqui. Aqui a gente consegue visualizar mais facilmente, né? A gente não consegue manipular o dado também, mas a visualização fica mais simples, né? Na verdade, é essa aqui, Gabriel. Isso, são duas. Eu vou falar das duas, exatamente. Tá. Pode voltar na CD por enquanto? Posso. Falar. Beleza. Então, é muito importante a gente ter essas duas colunas de ordenação em mente, pessoal. A primeira, né, na esquerda, então, CD-GeoCUF, é um código único, exclusivo do IBGE, que identifica singularmente cada estado da federação, né, cada estado do Brasil. Agora, além disso, ele tem internamente um sentido adicional, né? A gente vê que o primeiro dígito, né, o dígito da esquerda, indica a região do país. Então, a gente sabe que todos os estados que começam com o número 1, né, na esquerda, são estados da região norte. Ali tem o nome da região do lado, né, quase uma colinha. A gente sabe que todos os estados que começam com 2 são da região nordeste. Se a gente ordena dessa forma daqui, a gente tem uma ordenação por regiões. Talvez, se a gente tem uma outra planilha, um outro dado, que é o dado eleitoral que a gente quer, ele tem esse dado aqui de informação para ajudar a gente a ordenar as informações. Era o que a gente tinha lá na pesquisa, né? A pesquisa em si não sabe qual é o ID, que vai ser a coluna seguinte, que a gente vai falar depois. Mas a pesquisa sabe, e isso é muito comum, tá, gente? Várias pesquisas trabalham desse jeito. Qual é a padronização? A gente precisa de alguma padronização. A padronização é o código do IBGE. Vocês vão ver isso muito em qualquer tipo de pesquisa, porque é um padrão que todo mundo segue, é um padrão nacional, estabelecido por um órgão de pesquisa, né, de âmbito federal. Então, se acostumem com esse dado de organização aqui. A gente organizou o dado de acordo com o código da federação, né, o código do estado, e por conta disso, a gente conseguiu lá aquela coluna E1, lá no final, ela estava organizada corretamente. Então, a gente conseguiu agregar, foi aquele passo anterior, que me mostrou na primeira metade da aula, a gente conseguiu acrescentar essa informação dessa coluna ordenadamente. A gente garantiu que ela estava correta, que na linha 1 ali, aquele 45% era a vantagem do Bolsonaro em relação ao Haddad naquele estado específico, Rondônia. E garantimos que todos eles estavam corretamente distribuídos. Só que, aí a gente tem um passo adicional, quando a gente vai passar para a ordenação do mapa, é isso que é importante, a integração do QGIS, é essa coluna seguinte, que é a coluna ID. A coluna ID é um índice de identificador que vai simples, é uma progressão sequencial direta, de 1 até 27, não tem nenhum sentido adicional que não seja seguido o número 1 até o número 27. Mas que precisa estar organizado, aí vocês viram, né, o que me organizou agora diferentemente. Está organizado por essa outra chave. É uma chave de identificação para o mapa, para a gente visualizar corretamente.
tem que estar organizado, como a Alckmin falou, do número 1 até o número 27. Com isso, a unidade da federação parece estar bagunçada, né? Não está mais certinho ali por região e internamente por estado. Só que a gente garantiu, quando a gente reordenou assim, que os dados da coluna E1 foram recolocados corretamente. Eles não saíram do lugar. Eles continuam correspondendo àquele 45, não era, por cento, que era de Rondônia? Pode descer um pouquinho, Alckmin, para a gente encontrar lá? Ali, está na linha 23 agora, tá vendo? Rondônia passou para a linha 23. Só que a percentual da Rondônia se manteve correta. A gente só fez um reordenamento sem perder a validade dos valores, né? Esses valores estão efetivamente corretos. De posse de tudo isso, a gente consegue finalmente conversar os programas e criar a visualização do mapa em função dessa coluna aí, que é o dado que a gente quer, que não existia antes, tá vendo? Essa é uma operação que ela não veio do mapa do IBGE. O mapa do IBGE tinha todos esses valores aí, mas eles não interessam para a gente. A gente está querendo fazer uma visualização da pesquisa específica com a qual a gente está trabalhando todo o semestre. Aí agora a gente vai chegar finalmente no passo de criar a visualização, que, como o Alckmin vai mostrar para vocês, é bem mais simples do que esse passo anterior. Mas eu quis fazer esse resuminho para ver se eu tinha entendido, Alckmin, para ver se está certo. Ótimo. E para ver se ajudou, gente, para a gente perceber direitinho o passo a passo que a gente fez para chegar finalmente no mapa correto. Tranquilo? Então, por exemplo, por isso que tem que ter essas duas colunas, porque uma representa o mapa e a outra representa os dados, né? Isso. Tá. Peraí, deixa eu pensar junto com você. Fala de novo. Não, porque essas colunas, mesmo que tenham números diferentes, elas significam a mesma coisa. É a numeração de um estado. Só que uma a CD e a ID. E a ID, perfeito. Isso. Exatamente. Isso. Aí, então, tem as duas, porque uma representa os dados do IBGE, né? Essa primeira que eles colocam, e a outra tem a ver com os dados, né? Eles têm que ir separados. A ID tem a ver com o mapa. Ele é a identificação de... O mapa, imagina o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, no sentido do programa aqui, ele é um mapa que ele não tem nome, ele não tem código do IBGE, ele só tem os números de 1 até 27. E aí, como é que você conversa e fala para o programa, olha, no mapa, no estado que tem o número 1, qual valor eu exibo lá? Aí vai ser o valor da coluna E1, né? Que é o dado que a gente quer visualizar. Mas o ID é o identificador, né? É a chave que mostra... Não, Gabriel, deixa eu dizer uma coisa, que para... acho que teve na Mariana e agora tem uma... Esse ID aqui, nós que criamos. O que ele não trouxe o ID. Na verdade, o ID dele é esse aqui. Esse aqui nós criamos. Não sei se vocês lembram disso. Esse aqui nós criamos. Ou estava no arquivo original, tem que ver. Mas, assim, agora eu estou em dúvida se esse ID veio ou nós criamos. Porque quando eu abri o arquivo, eu vou confirmar isso. Na verdade, eu mesmo fiquei em dúvida agora. Se vocês lembrarem, vocês me digam. Ele veio sem esse ID. Aí lá no primeiro arquivo, eu abri uma coluna e coloquei isso aqui. Né? Nessa ordem, a partir da própria pesquisa que me deu o IG. Eu acho que foi isso. Eu nem tenho certeza. Se não for, o que vocês falaram está certíssimo. Tá? Essa variável já estava, eu só introduzi essa aqui. Se teve um procedimento aqui, essa variável também teve que ser criada. Eu estou na dúvida, isso é importante, eu vou até anotar para conferir. Tá? Mas é tanta coisa que eu mesmo agora eu fiquei em dúvida a partir... Mas Peraí, Mariana, vai um pouquinho mais devagar. Gabriel, você tem... Isso, para a gente ter essa certeza. Quando a gente for fazer a integração com o QGIS agora... O QGIS, a gente também escolhe qual coluna identifica cada estado? Eu acho que é isso, não tenho certeza. Eu tenho que abrir o IBGE, eu não vou fazer isso agora. Vou deixar isso em suspenso. Não, mas agora, quando a gente começar esse próximo passo de criar o mapa, acho que a gente vai descobrir. Não, porque foi uma transformação que a gente fez lá atrás. Isso que eu estou na dúvida também. Vamos deixar isso suspenso, mas tudo que você falou está certo. Beleza. Tá, exceto esse que me surgiu agora quando a Mariana começou a
Juliana, seu microfone acho que começou a vazar som. Sim, então, não, eu quero fazer uma pergunta. Então, o único cuidado que a gente tem que ter é desses dados que a gente criar acompanharem exatamente o mesmo estado, né? Vocês têm que chegar a isso aqui. A exatamente essa tabela dentro do QGIS. Se for estado, é mole. Você vai olhar logo para cá. Se não for Sergipe aqui, tem um erro. É uma dica que eu dou. Para estado, para município também. Para município também. Eu sei que acho que a Abadia não sei se é Acre e tal, porque o município já é outra coisa. Tem que ser o primeiro município, tem 5.570. Eu tenho assim, certeza que o primeiro município que tiver no arquivo do IBGE tem que ser o primeiro município que está na minha planilha, que eu vou usar. Então, assim, eu não preciso ficar conferindo todos os municípios. E sei também que a ordem dos códigos não é a ordem do mapa. Eu já sei disso. Então, assim, eu vou ter que fazer uma coisa parecida com o que a gente fez. Eu acho que eu vou deixar isso para a última aula. Vou trazer aqui uma base de dados já pronta, porque aí a gente não tem problema. E aí vocês vão ver. Está lá. O município que está inicialmente pelo código, posso até fazer isso no SPSS, não vai ter problema. O município que é o primeiro lá da base do IBGE não é o primeiro município que vai ficar no mapa, que nem aqui. Então, eu sei, Abadia do Norte, enfim, tem o primeiro município que aparece lá na base de dados do IBGE associado ao mapa, não não corresponde ao código, à ordenação de código de município. Então, tem que fazer essa mesma coisa aqui, só que aqui teve alguns erros aqui que foram cometidos, mas eu sei que tem que estar isso aqui, senão não vai funcionar. Aqui mesmo eu já fiz uma bobagem, apertei aqui, tá? Descacetou tudo. Foi o Acre em primeiro. Por quê? Eu cliquei aqui e ele ordenou. Né? Ele botou o valor maior para o valor menor. Aí eu já fiquei meio em pânico, né? Aí o Gabriel falou, não, tem que ordenar por aqui. Né? Então, olha o Sergipe lá. Aí eu ordenei e falei, é isso mesmo, graças a Deus. Mas se ordenar por outro, não vai mudar o mapa, né? O mapa continua o mesmo. Não vai. Vai? Isso aqui, esse erro aqui meu. Vamos ver o que acontece com o mapa. Não, ele permaneceu, porque ele não altera, é um modo de segurança dele, não altera. Então não vai fazer diferença aqui. Mas se eu fizesse isso lá na planilha, trouxesse errado, ia ficar tudo... Aqui também você vê aqui, tem um efeito de vizinhança aqui. Lembram que eu falei de Minas Gerais? Que Minas Gerais é uma síntese? Então tem coisas, quando você olha o mapa, quando você já tem uma experiência de ver mapas diversos, né? Se o Nordeste, se aqui o Nordeste tiver, ou mesmo assim, o nosso conhecimento, se o Nordeste tiver uma vantagem para o Bolsonaro, você vai olhar esse mapa e vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aí. Né? Você sabe que o Bolsonaro ele teve uma votação maior em São Paulo, né? Depois no Rio de Janeiro também, porque é onde ele nasce, e vai. É nessa área aqui. Hoje eu diria até que aqui em Santa Catarina ele avançou. Mas aqui também você tem que considerar que tem erro, né? Então pode ser que o mapa mesmo não seja exatamente assim, porque você tem uma margem de erro aqui. Né? Então, se ele estiver embaralhado, você vai ver, vai falar. Não, no município é a mesma coisa. São 5.570. Você olha uma imagem, né? Vou botar uma imagem aqui. Você olha uma imagem, aqui, por exemplo, que é uma eleições para presidente de 2014. Olha a Dilma. O mapa, esse mapa aqui é diferente desse aqui, certo? Esse mapa aqui é um mapa sequencial. Então, tem aqui a Dilma, o Aécio e a Marina, que foi a terceira colocada, eu coloquei aqui na mesma escala.
Né? Então, você olha esse mapa aqui, se não for parecido com isso, você vai falar, não, que corresponde ao que a gente está vendo, né? Já em 2018. O PT ele é mais forte, isso mudou ao longo do tempo, essa é outra história. Né? Você olha o mapa do Aécio, você vê que ele é parecido com o mapa do Bolsonaro, inclusive. Né? Então, o PT não perdeu a eleição, mas não alterou seu perfil geográfico. Né? Já o outsider, né, que é o Bolsonaro, ele foi em cima do PSDB. O PSDB, para fazer um trocadilho, em 2018, virou pó, né? Por conta da eleição de 2014. Né? Mas o perfil do Aécio era esse, do Bolsonaro é parecido com esse. Olha aqui o Sul, se a gente der um zoom aqui. Né? Olha o Sul da Dilma. Ela é gaúcha, né? Se diz mineira também, mas se você pensar nas votações do Lula desde 89, o Lula herda, né, o voto brisolista. Aí você já começa a ver algumas coisas, por exemplo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Pernambuco, Recife, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, que são, né, que não é só o fator econômico que está presente aí, são capitais muito expressivas do ponto de vista histórico-político. E são os maiores colégios eleitorais, né, Alckmin? Também, né, Salvador, tá? Mas são colégios eleitorais grandes e tem uma parte aí cultural-política que é determinante na história. Né? Você pensa no golpe do Vargas, né? A Revolução de 30. Ela parte do Sul, o Getúlio Vargas. O que desencadeou a Revolução de 30? O assassinato de João Pessoa em Pernambuco. Então, você, né, você tem que ter essas informações em mente também. Tem também a questão no Sul dos servidores públicos também? Tem. Brasília, por exemplo. Olha a Marina aqui. Olha aqui, você tem... Onde você tem a votação da Marina, apesar disso aqui estar numa coloração menor. Você tem aqui em Pernambuco, né? No Ceará um pouquinho, porque o voto do Ciro se modificou, mas aqui no Distrito Federal e nessa parte aqui, ó, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu me perdi um pouco. Qual que é a questão dos servidores públicos? É a concentração no Distrito Federal e Rio de Janeiro, mais no Distrito Federal, claro. Então, a Marina, por exemplo, teve mais voto do que a área dela mais expressiva foi o Distrito Federal. E isso, em parte, quando você pega um candidato que tem uma votação muito forte no Distrito Federal, você associa isso ao perfil sociodemográfico do Distrito Federal, que é um perfil mais de classe média. Quem conhece Brasília sabe um pouco disso. A classe média está dentro desse quadradinho aqui, funcionários públicos, etc., e a periferia está aqui ao redor. Né? Porque eu falei dos funcionários públicos no Sul, porque tem a questão de movimento do Sul, que teve aquela questão desse perfil, né, socioeconômico, e também teve por causa que a primeira vez do governo Lula foi a classe média, né, muita gente votou nele, aí depois teve a decepção. Aí são muitos também do Sul. Teve alguma questão, eu estava lendo sobre isso, sobre os servidores públicos do Sul. É legal você trazer isso, porque é uma informação que eu, por exemplo, desconheço. Eu associo. Eu também não sabia. Essas votações, mas é legal, é legal. Porque eu não, vou tentar achar onde que eu li. Tá, porque aqui no Sul você tem outras coisas que são importantes, como migração, por exemplo. Você tem um esvaziamento aqui no oeste do Paraná e aqui nessa faixa aqui, né, que vai fazendo esse caminho aqui em direção ao norte, passando pelo centro-oeste. Então, Rondônia, o próprio centro-oeste aqui, menos Tocantins, essa migração aqui ela foi nesse sentido. Hoje o agronegócio ela tem a ver muito com até um pouco São Paulo, ela tem a ver muito com essa migração do sul. Isso é uma coisa. Outro, esvaziamento populacional. Tem áreas no sul que
hoje são cidades fantasmas, que só tem o exército para garantir a coisa de fronteira, né? Aí começa toda uma parte sociodemográfica. O Sul tem negro, o Sul tem uma tradição política, né? No Sul você tem uma população um percentual de europeus maior, né, a partir de São Paulo. Enfim, aí entramos num outro mundo que próxima aula eu vou trazer isso para vocês. Mas é legal, porque é tudo multidimensional, né? Quer dizer, você não tem uma explicação só, né? Essa explicação, por exemplo, do Nordeste, né, ela é dada, na maioria dos textos, pelo Bolsa Família, né? O perfil do PT e do Lula mudaram de 2002 a partir de 2006, né? Por conta das políticas sociais do PT que afetaram o Nordeste de uma forma muito forte. Não só o Bolsa Família, mas o PIB, a redução da miséria, tem vários indicadores que apontam isso. Então, assim, o fenômeno eleitoral é uma variável dependente. Lembram disso? Isso aqui, para mim, é uma variável dependente, né? Você pediu supermercado? Não. A gente não pediu aqui, não. Chegou um supermercado aqui para a gente. Bom, então, essa variável é uma variável dependente. Pode ser até que fatores políticos influenciem isso aqui. Ser dependente não significa que depende só da economia ou várias coisas. Isso que a Mariana está trazendo para a gente é um indicador que até agora eu não pensei. Quando eu penso em funcionário público, eu penso no Rio de Janeiro, que foi ex-capital, né? E Brasília. Mas você tem também funcionário municipal, tem funcionário estadual, então é legal ver esse argumento. Eu, particularmente, tenho o maior interesse. Onde estávamos? Né? Porque hoje vocês vão tratar disso aqui. Né? Acho que era o momento de começar a criar um mapa novo, né? Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse mapa aqui, esse projeto, na verdade, e vou criar um novo. Nem vou salvar isso aqui, que nem precisa. Então, aqui, né? Vocês viram um bolo, agora a gente vai fazer como fazer. Na verdade, um doce. Né? Então, a primeira coisa, né? Isso aqui eu já vou ter que printar essa tela, é vir aqui. Ou, aqui mesmo. Aqui mesmo. Vamos ver se mudou, mas aqui mesmo. Aqui mesmo. Então, primeiro aqui e depois aqui. Tá? Adicionar camada de malha. O que eu estou dizendo para ele é que eu vou trazer o mapa. Vamos ver se isso aqui está certo. Tá? Eu vou trazer o mapa e aí, junto com o mapa, vai vir o DBF. Vamos ver se o arquivo está aqui. Junto com o mapa, que é esse aqui, eu vou dizer para ele que eu quero esse mapa, mas junto com ele vai vir esse arquivo aqui, que é o DBF, né? Esse aqui não. Vão vir outros três arquivos. Esse aqui, o DBF, que é o mais importante, e esse aqui. Vão ver arquivos de contrabando. Ele vai abrir tudo isso aqui, menos o projeto. Então, já me simplificou. Tá? Eu vou aqui, vou procurar o arquivo. É isso aí mesmo. Tá? Vou lá no meu diretório e vou abrir aqui o shape. Aí ele me dá aqui o caminho que eu fui para achar esse diretório. E vou adicionar. Tá? Aí, reparem, está aqui, ó. Aqui o mapa do Brasil. O que acontece com esse mapa do Brasil? Ele está vazado. Ele não sabe o que eu quero fazer. Ele trouxe aqueles arquivos todos, inclusive o DBF. Vamos ver aqui o DBF? Está aqui, ó. Olha o E1 aqui. Aqui. A ordem está certa? Acho que não, hein? Não, acho que sim ou não. Cadê o Sergipe aqui na primeira... no primeiro... Acho que ele só inverteu de acordo com o ID. Se clicar na coluna ID, deve acertar. Pronto. Isso. Ó, Gabriel,
vou te dar uma nota boa, hein? Opa! Nessa primeira parte do curso. O que seria de mim sem a presença do Gabriel aqui para atenta, né? Então é isso. Agora eu consertei, né? Então vamos fechar isso aqui, certo? Vamos fechar esse DBF aqui, pode ser aqui, né? E eu já sei que ele está bonitinho. Ainda bem que eu mostrei para vocês aqui o DBF. Mas ia dar errado daqui para frente. E vou clicar aqui, ó. Isso eu estou seguindo, ó. Eu estou seguindo isso aqui. Adicionar camada vetorial, aqui no caso é a unidade da federação. Eu estou aqui. Aí depois agora sim, eu vou começar essa segunda linha aqui. Tá? Então isso aqui está registrado dessa forma aqui. Então aqui eu tenho várias possibilidades aqui. Tem coisa aqui que eu nem entrei ainda, nem explorei, né? Mas tem coisa aqui diferentes, que é uma parte gráfica de visualização em 3D, diagramas. Eu não fico fuçando aleatoriamente, eu só vou aonde me interessa, né? Então, aqui, ó, está em rótula, não é rótula que eu quero, não. É simbologia. Essa parte aqui, eu já vou dizer o que eu uso aqui. Eu uso simbologia e rótula. São as duas coisas que eu uso aqui. Isso aqui vai mudando com o tempo, mas tem várias outras coisas aqui que você já intui o que é. Mas é isso aqui que é a segunda tela que eu vou gravar. Tá? Simbologia graduado. Tá? E aqui, ó, simbologia é quando você, por exemplo, bota uma estrelinha. Você tem um mapa do Brasil ou dos municípios e você tem as sedes das empresas. Então você olha o mapa, você sabe onde tem estrelinha, você tem uma filial, a sede da empresa ali. Então isso aqui é interessante, tá? O categorizado é quando você atribui o valor não numérico. Tá certo? Mas você pode usar o categorizado até aqui, não precisa vir aqui. Tá? Baseado em regras, polígonos invertidos, isso aqui eu não tenho ideia do que é. Tá? Agora me despertou uma curiosidade, mas eu saio, depois que eu aprendo, eu saio fazendo, errando, e para atingir lá o que eu quero fazer. O categorizado, né, como o nome diz, ele vai... Desculpa, eu fui certo? Não. É o graduado, né? É o graduado. Tá? Ele me abre essa janela aqui. Certo? A terceira foto que eu vou tirar. E aqui, nas colunas, eu tenho aqui o meu ID, tá? O meu V1 e V5, que devem ser variáveis numéricas, que ele não abriu as outras, e o meu é 1, que é o que eu quero. Então, eu vou dizer para ele, olha, faça o mapa com essa variável aqui. Eu poderia aqui, no quanto giz, ele permite isso, ao invés de ter feito aquela fórmula lá eu mando ele aqui dividir isso por 100. Aliás, está errado, por isso que está em vermelho. Divido por 100. Agora está certo. Então, eu podia fazer essa fórmula no programa estatístico, poderia ter feito essa fórmula, como eu fiz, no DBF, ou poderia fazer aqui, colocar uma fórmula que ele aceita. Não é isso que eu quero, porque eu já fiz a fórmula lá no DBF. Tá? E aí vou descendo. Ele diz que o formato é esse, a precisão é 4. Isso a gente vai ver já já. Que é em classes ou histograma, ele mostra um histograma aqui para você. Né? Nesse caso aqui, depois que eu definir que eu quero essa variável, eu vou dizer para ele o modo. Essa é a segunda coisa mais importante. Eu vou dizer para ele qual é o módulo que eu quero. Ele me abre essas possibilidades aqui. Intervalo igual, quantio, contagem igual, quebras naturais
e desvio padrão e quebras suaves. Tá? Eu, geralmente, ou uso o quantile ou uso o desvio padrão. Eu vou ficar devendo essa diferença para vocês, não vou falar disso agora, tá? Senão não vai dar tempo da gente construir o mapa. Só vou dizer que eu vou usar aqui o quantile. O que é o quantile? Alguém sabe? Desvio padrão vocês também sabem, poderia perguntar, mas o quantile? É aquela porcentagem para saber se que tem no SPSS ou no PSPP, que é para saber se tem significado. Não sei se é significado a palavra. Não, isso não. Aquilo é o que quadrado. Ah, tá. Então é isso que eu estava pensando, né? Isso. Mediana, vocês sabem o que é? Vocês sabem. Não, pode ser quantil, quartil, decil. Eu já estou recebendo aqui palpites. Mediana, vamos lá, gente, que é o mais simples. Eu tenho o aluno mais baixo da turma e o aluno mais alto. Como é que eu calculo a mediana? Ou a nota mais baixa e a nota mais alta? Você coloca em ordem. Isso. E pega o que tiver no meio, e se tiver 2 no meio, for um número par, né? Isso. Soma e divide por 2. Isso, perfeitamente. Você falou sem ser em fórmula, né? Maravilha, essa parte final. Mas o critério é o seguinte, você pegou 100, a sua mediana vai ficar no 50. Certo? Aliás, vai fazer isso que a Mariana falou, que é um número par. Né? Mas o quantio é isso. Como diz o professor Paulo César, um para lá e outro para cá, nem na música. Né? Então, metade para lá, metade para cá. Eu gosto de pensar assim, Mariana, de fato, a forma como você falou está exata para a gente calcular a mediana, né? A gente chega no valor da mediana. Agora, o que a mediana significa e o que ela mostra para a gente? O que ela faz com a distribuição da amostra, né? Depois que a gente tem o valor da mediana, a gente tem certeza que a quantidade acima da mediana é igual à quantidade abaixo da mediana. A gente tem uma quantidade de amostras acima dela que é idêntica à quantidade abaixo dela. Então, ele é o valor mediano. Não é uma média, né? Não é somar todos os valores e dividir por todos os valores que dá um valor médio. Ele dá o valor mediano, que costuma ser, inclusive, o valor mais representativo daquela amostra. Não é isso, Alckmin? É isso. A mediana, em boa parte dos casos, é melhor do que a média. Isso o pessoal da estatística já viu comigo ou com o professor Paulo César. É isso. E o quantile? Né? E aqui o quantile, ele tá, depois vai me perguntar isso aqui. Então, aqui eu tenho um quintil. Eu tenho também uma coisa mais conhecida, que é o decil. Alguém? Bom, vou facilitar. Você está dividindo em partes iguais. Então, quando você pega a renda e divide em decil, você vai, que é uma forma muito comum de analisar a renda, inclusive índices saem daí, como o índice de Gini, de polarização, enfim, vários indicadores de renda. Né? Então, ele vai pegar os 10% que ganham menos e os 10% que ganham mais. Se você pegar só esses extremos, você já tem o índice de polarização, que é um sobre o outro. A proporção dos mais ricos sobre os mais pobres. Então, vai dar 5, 6, 7 vezes a mais. Significa que os 10% mais ricos ganham 7 vezes maior do que os 10% mais pobres. Ou você pode fazer o contrário. Pode ver a proporção de pobres entre o total entre os ricos. Né? Então, serve, aliás, ao contrário, a proporção de ricos, número de ricos sobre o pobre vai ser menor do que o de pobres sobre os ricos. Tá? Mas essa é uma questão matemática. Mas o que vocês querem
vocês têm que guardar é que a gente está dividindo uma distribuição em partes iguais. Então, 10%, 20%, 30%. Aí a gente tem o tercio, 30% não, mais 10%, 40%, aí você tem quartil, 50% você tem ali já a mediana, e você tem os quantis até chegar a mediana, quintil, e aí vai até o decil. Então, você está separando em partes iguais. Então, aqui eu posso colocar 10, um decil, né? Eu posso colocar 3. Né? Nesse caso aqui, eu geralmente parto de 5, mas aqui o número de estados é muito pequeno, são 27 estados. Então, se eu colocar um decil aqui, eu estou dividindo 27 em 10 partes. Faz muito sentido. Né? Então, no caso de estado, é melhor usar 3, 4, 5. Eu vou usar 5 porque já está aqui e tudo bem. Olha só o que aconteceu. Ele me gerou aqui, ó, as classes, né, dos quantis. Então, eu tenho aqui os valores dessa classe, tá? Que vai de menos 37 a menos 18. Depois, eu vou de menos 18, fica em menos 18, porque eu tenho eu tenho 20% dos casos que estão, desculpe, aqui nessa faixa, 18 a 7, a 7, aliás, aqui já é positivo, de 18 a 7% positivo para o Bolsonaro. O professor, o senhor colocou 0, né? Eu coloquei 0. A gente vai mudar isso aqui. E daqui para frente, eu tenho a votação maior do Bolsonaro em relação ao Haddad. Então, tá bom isso aqui. Vou colocar, já vou produzir o mapa. Está aqui ele. Está diferente daquele outro, né? Por quê? Está diferente. Porque só teve uma aplicação de cor? Ali. Não vi. Só teve uma aplicação de cor? Exatamente. Só o vermelho. Que tipo é essa variável aqui? Voltando para Cynthia Brauer. Qual é o tipo dessa variável? É uma variável dicotômica? Não. É uma variável divergente? Não. Qual é o tipo dessa variável? Só tem 4 tipos. Dicotômica, múltipla escolha. Dicotômica, divergente, contínua ou categórica, ou qualitativa. Leia um texto da Cynthia Brauer. Né? Esse aqui é uma variável sequencial. Aqui você não tem brilho e contraste nenhum, é branco. São os estados onde o Bolsonaro teve a menor votação. Né? E aqui estão os estados onde ele teve a maior votação. Aqui. Esses aqui. Se é diferente do outro, é diferente. Né? Esse aqui é melhor que o outro? Na minha opinião, não. Estou acompanhado aí pelo pessoal, né, liderado pela Cynthia Brauer. Né? Eles sugerem outro tipo de mapa. Então, assim, não está legal isso aqui. Eu vou voltar aqui, ó, sempre volto aqui para aquela outra planilha, né? E aqui eu vou começar a rapidamente modelar, tá? Esse indicador aqui. Então, diga. Talvez, então, se for pensar no texto dessa pesquisadora, é porque os dados são divergentes, só que está naquela escala, a cor, é isso? É isso. É aqui, ó, gradiente de cores. Ele usou esse gradiente de cores aqui. Antes disso, eu vou simplificar isso aqui. Eu cliquei aqui, ó, e ele automaticamente já me deu uma nova visualização aqui. Quer ver como é que fica? Ó? Já mudou aqui, ó. Aqui também, se eu quiser colocar
onde o Bolsonaro, ele tirou aqui, porque só tem esse mapa, mas assim, onde o Bolsonaro foi mais forte. Pronto, precisava de uma outra lei aqui, mas são esses aqui, incluindo o Distrito Federal. Então, eu posso manipular isso aqui, né, para apresentar o que eu quero. Eu tenho aqui também, ó, esse izinho aqui, que me abre aqui o mapinha menor. Eu quero que os indicadores de Tocantins, de Goiás, ele me mostra, então, o ID, ele me mostra tudo que tem na base de dados. Às vezes você quer saber lá o município de Itaperica da Serra. Aí você dá um zoom no mapa, localiza ali Itaperica da Serra, ele vai te mostrar todos os indicadores que tem naquele município. Isso é muito legal, certo? Fechar isso aqui, voltei ao mapa original. Então, mostrei aqui outros recursos. Aqui, ó, tem essa malha aqui você tem a classificação do que você fez. Aqui sempre ele vai voltar ali para os atributos. Tá? Então, eu já defini aqui algumas coisas e simplifiquei isso aqui. Eu sei que isso aqui vai de menos 40% a 20%, chegando a 20%. Agora, ele me deu isso aqui de barato, mas é que ele mudou isso aqui. Espera aí. Deixa eu ver se ele tem outros defaults aqui. Não, só cor. Isso aqui ele já mudou. Tá aqui. Tem outras formas de ver isso aqui. Eu vou colocar o espectral, que é um que já me dá um tipo de oposição, só para ver. Tá? Então, aqui ele partiu do vermelho para o azul. Ele já me deu uma oposição aqui. É mais ou menos o que eu quero, mas vamos ver como é que ficou lá. Ó, já está... Vou até deixar isso aqui, que é o default. Não foi assim que eu fiz, não. Mas, para mim, já está razoável. Né? Então, ele já tem aqui algumas saídas visuais para você, que ele te dá aqui um gradiente. E aqui no gradiente, ele te abre opções de passar para o vermelho até o azul, e você pode mexer aqui para dizer como é que você quer essa gradação. Então, aqui, por exemplo, se eu não quiser esse verde, amarelo, eu clico aqui, né, e talvez só elimine. Não deu certo ainda. Ou mude isso para cá, ó, né? Ou traga o azul para cá. Aí vai mudando para o verde. Tá? Então, aqui eu já tenho saídas que já vão me dar opções aqui. Né? Interessante. Vou aplicar aqui. Ele já mudou aqui. Né? Mas, deixa eu ver. Não, então tá. Eu vou ficar satisfeito com esse gráfico, com esse mapa hoje. Vou só colocar aqui uma coisa que tem no outro, que é o rótulo. Então, ele está dizendo aqui que eu não quero rotular. Eu vou dizer para ele que quero. Rótulo simples. Aí ele me abre aqui a formatação. Vamos ver como é que ficou. Não ficou. Rótulos. Rotular com, faltou isso aqui. Eu quero rotular com o E1. Eu quero aquele mesmo indicador para dizer para ele, em cada estado, qual é o meu valor. Tá bom para mim. Eu podia diminuir um pouco essa letra, dar uma formatada, mas tá bom com uma casa decimal. Para mim tá legal. Então, eu tenho uma outra informação, né, de como, de cada unidade, já visualmente, só que poderia ser uma tabela, um gráfico. Aí eu volto ali. É melhor um gráfico ou isso aqui? Isso aqui, evidentemente. No gráfico você não percebe essa relação de vizinhança. Aqui eu aumentei e diminuí, dá um zoom, né? Você bota aquela bolinha do mouse para um lado, para o outro, ele aumenta ou diminui o gráfico. Para município, podemos fazer um pequeno experimento?
Diga. Lá no rótulo, se a gente trocar o rotular com, aí antes de a gente fechar, pessoal, se a gente escolher aqui a rotular com ID, o que vocês acham que vai aparecer no mapa? De 1 a 27? Perfeito. Vamos dar uma olhada? Aquela ordem, lembram que a gente viu? Orientando de 1 até 27, a chave? Cadê o Sergipe aqui? Está aqui. Ó. Famoso número 1. Número 1. Né? 27 é Tocantins. Não, 27 é Distrito Federal. Olha só. Um problema. Bom, não vou ver isso. Troca para os rótulos do IBGE, então, que aí a gente não tem dúvida. Colocando ali, em vez de ver aquele CD GeoCuf. Eu queria acostumar eles com o código do IBGE também. Tocantins, está certo. Tá? São formas que vocês têm para conferir se a base está correta, se os dados estão sendo colocados de maneira adequada. Essa é uma forma mesmo. Eu sempre, quando eu faço uma coisa que tem muitas unidades, eu sempre olho um pedacinho do mapa, ou vou aqui no identificador, ou faço isso que o Gabriel está falando, para conferir se é assim. Eu, por exemplo, sou um poço de erro, né? Então, maneiras de conferir. Bom, temos aqui 5 minutos. Eu vou voltar aqui para mostrar uma última coisa. Vou botar aqui novamente o E1, porque ele vai ficar menos, né, poluído. Agora é a última coisa. Tá? Vamos refazer isso aqui na próxima aula. Eu vou deixar um exercício para vocês. Eu venho aqui, né, e vou colocar aqui, ó, layout, novo layout de impressão. Ele me abriu isso aqui. Eu geralmente nem boto título aqui. Tá? Mas você pode colocar mapa 1, tá? Se vocês quiserem. Eu geralmente não boto, passo para o OK direto. Ele vai abrir uma outra janela. Abriu essa aqui. Essa aqui, você pode fazer a impressão em quantos giz mesmo, mas no nosso caso, nós vamos exportar isso aqui como imagem. Certo? Então, a primeira coisa é apertar aqui para ele trazer aquele mapa. Vou aqui. Desculpa, é aqui. Ó. É isso aqui. Porra, eu faço isso toda hora. Vamos ver aqui. Projeto. Novo layout de impressão. OK. Ou aqui. Aqui. Cena não definida. Essa é boa. Isso aqui deu uma certa mudada. Vamos ver aqui. O que ele diz? Adicionar um novo mapa ao compositor. É isso aqui. Só que aqui ele fez... Eu fiz bobagem aqui. Tá, vamos colocar aqui. Adicionar um novo mapa. Renderizando o mapa. Acho que ele está fazendo. Pronto. Beleza. Veio aqui. Ele jogou esse mapa aqui. Então, para ser mais rápido ainda, eu vou agora, eu venho aqui e digo para ele que eu quero exportar esse mapa como imagem. Eu poderia copiar e colar aqui no PowerPoint, por exemplo, mas não. Eu vou gerar uma imagem aqui, né?
Vou jogar isso aqui num projeto, tá? Que é lá aquele arquivo geográfico. Vou chamar isso aqui de mapa 1. E ele vai me perguntar o formato, tem outros, olha quanto formato tem aqui. Mas ele assume que o JPEG é o default. Ele trabalha também com se você quer mais ou menos, como se diz, com mais pixel ou não, ou seja, se a imagem é mais definida ou não, quando você vai publicar alguma coisa em cor, você tem que dar uma olhada nisso. Mas para a gente não precisa. Então, salvei isso aqui. Tá? Aqui, ó, ele perguntou aqui, eu passei batido. Lá nesse PowerPoint que eu já tenho aqui aberto, eu vou jogar ele aqui. Tá? Então, eu tenho aqui o meu PowerPoint aberto, poderia ser o Word. Eu vou inserir imagem nesse dispositivo. Aí eu vou lá no mesmo diretório onde eu joguei, onde eu salvei aquele mapa. Ele está aqui, ó. Aparece até a carinha dele. Pronto, acabei. Aí aqui eu boto o título, trago, faltou isso, trago trago isso aqui, né, a escala, né? E aí acabou, tudo isso, 4 horas de aula, né, para chegar a isso aqui. Agora aqui começa a terceira fase, que é o que significa isso? O que isso tem a ver com o que eu pensei lá no início? Qual é a interpretação que eu dou para esse mapa? O que isso tem a ver com a história, com a política, com a economia, com a demografia? Não é? Uma simples imagem. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso? Aí a terceira parte. Essa terceira parte, eu já pensei coisas no início. Então, novamente, sem planejamento você não vai a lugar nenhum. O planejamento garante um êxito? Não. Como dizia o Eduardo Galeano, né? Como se você acendesse uma lanterna para trás. Né? Daqui para frente é o que você pensou antes e o que você vai dizer diante disso aí. É a última etapa, é a análise. Então é isso. No tempo. Tá? Minha proposta para vocês. Nós temos aqui um outro indicador. Eu falei desse do segundo turno, mas lembram que eu construí um indicador de mídia. Né? Então, a minha sugestão para vocês é fazerem desde a variável que está lá no PSPP. Lembram que eu transformei aquela variável, coloquei televisão e internet. Certo? Então, é esse caminho todo. Né? Quem conseguir isso vai ganhar ponto, hein, Gabriel? Perfeitamente. Eu estou aqui agora, no final, que nem o Silvio Santos. Vou distribuir dinheiro. Quem quer dinheiro? É a melhor forma, né, gente? A gente sabe que treinando. Vou dar ponto para quem me chegar até a segunda-feira com esse negócio aí resolvido. Não sei quanto. Isso aí eu vou tratar com o Gabriel, que eu peguei ele de surpresa. Mas a gente sabe, né? Foram aulas mais áridas. Provavelmente a operação, né, mais difícil realmente do curso todo, talvez seja essa, para vocês entenderem bem, executarem. Mas imagina efetivamente o quanto vocês têm de ganho de formação com isso, né? Vocês ficando ágeis com essa produção de mapas, vocês podem fazer isso com qualquer pesquisa, com qualquer mapa, e produzirem isso para a vida profissional de vocês em diante, para qualquer seja. Vocês vão dar aula em algum lugar, vão fazer uma pesquisa em algum lugar, vocês podem usar isso aí de muitas formas possíveis. É um dos grandes objetivos do curso também, essa voltada prática. Então, e a gente está disponível, gente. Treinem, mandem mensagem para a gente, mandem pelo WhatsApp, para vocês realmente ficarem com bom aproveitamento aí. Somos poucos, né? É uma turma pequena, nós não tivemos dúvida em confirmar o curso.
O curso é muito espremido, a gente sabe disso, a gente sabe que é um curso difícil para ciências sociais, mas o que o Gabriel acabou de falar, dominando isso, vocês têm aí várias possibilidades acadêmicas, intelectuais, profissionais pela frente. Tá bom? Professor, libera a gravação para a gente. Vou passar. Se tudo der certo, eu passo ainda hoje, tá bom? Tá, beleza. E aí ajuda. Porque a gente volta, né? Sei lá, domingo, meia-noite, a gente está lá fazendo. Pode mandar. E, geralmente eu olho no domingo mesmo. Não, olha na segunda de manhã. Tá bom. Tá bom? Boa sorte, gente. Bom trabalho. Um abraço para vocês. Até segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Até segunda. Desculpa pelo atrás, o que muita fila lá para vacinar. Pelo menos deu certo. Está vacinado agora, é isso? Estou vacinado com as 2 doses. Maravilha, parabéns. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Gabriel, deixa eu falar um negócio contigo. Claro, diga. Que é o seguinte, eu quero mandar hoje uma mensagem lá, não para o Júlio, colocar logo no grupo, ou talvez só para o Júlio, já é uma dúvida, sobre a pauta de terça-feira. Eu acho que a gente já deve chegar lá com... Eu pensei em preparar uma apresentação, inclusive, comigo. Ótimo. Podemos começar por aí. Uhum. Tá? Boa ideia. Apresentação, a parte formal, que eu acho que tem que dar um encaminhamento. Sim. Né? Sim. E começar, assim, o planejamento. Sim. Né? E no planejamento, a gente já começar a fazer um brainstorm ali sobre os temas, que isso não está fechado. Perfeito. Muita coisa, índice de felicidade, um monte de coisa. Sim, sim. Então, assim, a gente tem que amarrar mais isso. Né? Então, eu pensei foi apresentar para eles o que eu consegui reunir até o momento de bibliografia, fazer uma apresentação muito por alto, só mostrar o que a gente está reunindo e disponibilizar para eles, caso eles queiram ler também. Juntar essa ideia dos temas principais, eu tinha pensado a mesma coisa, e verificar quem deles, né, vai estar disponível para participar também da pesquisa, está disponível, pelo que eu entendi, a Luciana estava interessada, né? E começar a juntar, estou fazendo uma lista de contatos diretos, de pessoas que já têm ligação, né? Para ir para a qualitativa já. Exatamente, eu estou montando realmente, e aí, quem eles quiserem compartilhar de temas, de contatos, eu vou agregando e acrescento eles numa pasta que eu fiz no Dropbox, que eu estou compartilhando material com o Eric, que já começou a fazer comigo. Realmente. Ótimo, já tem um monte de sugestão bibliográfica que eu já dei também, de relatório. Eu lembro, eu vi. Eu acho até que talvez a gente possa mencionar que a gente precisa de um formato para esses relatórios. Que aí já começa a colocar a questão do Dédalo ali. Mas o formato, se você diz para a gente criar o formato ou que eles queiram pedir o formato? Não, acho que eles não vão ter... Não vão, né? Mas daí, tá. Eles não vão ter essa... Eu penso, por exemplo, naquele relatório da pesquisa qualitativa do bolsonarismo. Eu acho que ali... Porque aí não vai ser um texto acadêmico, a gente não vai escrever 100 páginas. Exatamente. E aí casa com um negócio do Dédalo. Perfeito. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente pode dizer isso, mas não mostrar ainda a coisa do Dédalo. Isso. Tá bom? Seria o último ponto. Então, a gente começa com a sua apresentação. Eu separei só a apresentação que eu estou fazendo. Normalmente, eu coloco um PowerPoint e uso o logotipo só do laboratório. Isso tudo tranquilo? Bem, acho que isso está tranquilo. Mas o formato vamos deixar para frente. Vamos lá. A apresentação. Tá? O segundo a definição temática. Sim. Uma definição temática que vai orientar a qualitativa e o resto. Sim. Né? E terceiro, a questão do formal. E a quarta seria falar a questão formal, que eu digo é do contrato. Tá? Porque não terminou ainda, né? E a questão formal, aí eu posso dizer assim, é o formato. A gente já começar a pensar no formato que a gente que vai orientar todos os relatórios. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Tá ótimo. Vou colocar no Dédalo essa proposta de pauta. Aí já acerta antes de mandar para eles. Já fica sabendo. Se tiver algum comentário a fazer, você coloca lá também. Tá ótimo. Mas a data, então, tá certo, né? Terça-feira, 5 horas. Eu espero que sim, porque essa coisa já está vendendo. Tá ótimo. Tá bom. Marcado, então. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.